Henrique. Falar sobre migrações por motivos religiosos e políticos. O Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, a agência da ONU, define como refugiados pessoas que saem de seu país de origem, podendo ou não regressar, porque correm risco de serem mortas por perseguições religiosas, políticas e raciais. Esse órgão foi criado em 1951 para tentar solucionar essa situação, que é uma das grandes tragédias da atualidade. O grupo de imigrantes que mais cresce no mundo, existe uma diferença entre refugiado e deslocado interno. Quando um civil ameaçado em seu país cruza a fronteira e recebe asilo e ajuda internacional, torna-se um refugiado. Quando uma pessoa em circunstâncias semelhantes é deslocada dentro do próprio país para sua segurança, torna-se um IDP. Nesse caso, a assistência ou ajuda a essas pessoas pelo ACNUR torna-se difícil. O Alto Comissário realiza as seguintes tarefas: 1. Providência asilo a refugiados que não querem voltar ao seu país de origem. 2. Ajuda os refugiados que decidem retornar ao seu país depois que a situação se acalma. 3. Consegue recolocação para refugiados que não podem regressar ao seu país de origem. 4. Presta auxílio aos chamados deslocados internos. No final de 2013, mais de 42,8 milhões de pessoas estavam sob a proteção do ACNUR. Entre os migrantes que exilam por motivos políticos... Pronto, tá bom assim. Essa condição é denominada apátrida, ou seja, quando o elo legal entre o estado de um indivíduo deixa de existir, embora em tese os direitos humanos sejam validados para todos. Aos apátridos pode ser negado o acesso à educação, aos serviços de saúde e ao emprego. Dada a seriedade do problema, em 1954, a ONU adotou a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, pela qual é preciso garantir aos apátridas o aproveitamento mais amplo possível dos seus direitos humanos e regular sua condição. Esse assunto vem sendo discutido desde a Convenção para a Redução dos Casos de Apátridas, de 1961. Segundo o ACNUR, em 2015, havia cerca de 10 milhões de pessoas na condição de apátrida em todo o mundo. Agora, migrações por motivos econômicos. A maior parte das correntes migratórias ocorre por motivos econômicos. Por isso, as migrações internacionais no mundo globalizando-se, realizam-se de regiões não desenvolvidas para outras mais desenvolvidas, e mesmo em direção aos países emergentes. Os migrantes, além de procurar uma vida mais digna, costumam enviar dinheiro aos parentes que ficaram ou aos bancos de país de origem. Segundo o Banco Mundial, as remessas em dinheiro feitas por esses migrantes passaram de 132 milhões de dólares em 2000. Para cerca de 528 bilhões de dólares em 2012. Conforme dados dessa organização, os países de origem de maior parte dessas remessas foram Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia e Suíça. Nem sempre os imigrantes são trabalhadores pouco qualificados. Um estudo da Divisão de População das Nações Unidas indica a contribuição dos imigrantes como empresários, começando novos negócios, novos campos de inovação e empreendedorismo, especialmente nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Observa-se a maior vinda de imigrantes altamente qualificados, como professores, estudantes, universitários e doutores. Esse aumento tem consequências negativas para os países de origem, afetando a prestação de serviços básicos e a própria produção. Agora, migrações sul-norte. Estados Unidos, Canadá, Austrália e os países da União Europeia, regiões mais desenvolvidas, são os paraísos mais procurados pelos migrantes. Como esses países têm severas leis para regulamentar a entrada de imigrantes,
Suas fronteiras são extremamente vigiadas e muitas vezes são pontos de confronto entre policiais e aqueles que tentam entrar nesses territórios burlando a lei. Alguns desses países promovem campanhas para desestimular a entrada de imigrantes ilegais em seus territórios. Entretanto, os pontos mais tensos no qual se refere a travessia de imigrantes, quase sempre ilegais, estão na Europa, Mar Mediterrâneo e da América do Norte, fronteira México, Estados Unidos. Migrações na Europa. No final do século XX, os países da União Europeia passou a ser o destino de levas de imigrantes de países da Europa Oriental, do norte da África, da Ásia e de países da América Latina. Como a grande parte desses migrantes é ilegal, é difícil conseguir dados oficiais sobre eles. Podemos trabalhar com alguns deles, todos de países da União Europeia. Segundo dados da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-membros da União Europeia, as rotas mais movimentadas em 2014 foram a rota do Mediterrâneo Central, que inclui a rota do Calábria-Apulia e a rota do Mediterrâneo Oriental. Acabou? Acabou. Não, vou ter que gravar agora o começo. Urbanização, países desenvolvidos e não desenvolvidos. Tá, primeiro a gente vai falar sobre a população rural, as estatísticas da população rural que passaram a ser urbanas. Tipo, só no século XXI que a população urbana ultrapassou a rural, e a ONU diz que isso ocorreu em 2008. O novo milênio. O que foi o novo milênio? O novo milênio foi a época na qual a estatística de 80% passou das áreas rurais para as explosões das cidades. E a ONU estima que em 2045, 65% da população seja urbana, esteja nas grandes cidades. A Revolução Industrial foi o maior responsável pelo desenvolvimento urbano em escala mundial. O estabelecimento da indústria é consolidado pelo crescimento e a importância que elas passaram a ter na vida da sociedade. Agora eu vou falar dos trabalhadores do campo que se deslocaram para as cidades, por causa que os grandes latifundiários, no caso os donos de grandes terras, que antes precisavam de vários trabalhadores, agora precisavam de uma máquina e de um trabalhador para controlar a máquina. E esses vários trabalhadores agora ficaram sem emprego. E por isso eles vão sair da área rural e vão para as cidades. E quando eles vão para as cidades, eles criam e constroem uma nova classe social, que é o proletariado urbano. O processo de industrialização não foi uniforme. Por causa disso, existem várias diferenças marcantes na urbanização desses países. A Revolução Industrial acelerou a urbanização, nos quais países desenvolvidos e continuam até hoje se desenvolvendo por causa da Revolução Industrial, só que mais lento, mais devagar. Algumas coisas fez com que houvesse atração pelas cidades, como indústria, oferta de emprego, melhor condições de saúde, escolaridade, estudo. E também as máquinas agrícolas, como eu disse antes, expulsaram os trabalhadores das
áreas rurais. Esses países já estão com a população urbana estabilizada com mais de 90%, segundo o Fundo de População das Nações Unidas. Não vão atingir 100%. Haverá sempre uma porcentagem de população rural, com exceção das cidades Mônaco na Europa e Singapura na Ásia. A industrialização e a urbanização tardia dos países com elevação populacional atravessou a urbanização mundial. A industrialização tardia trouxe problemas como concentração de terra, desemprego, a falta de política agrária. Com isso, houve o crescimento da população urbana mais nesses países desenvolvidos, com exceção de Tóquio, no Japão. As 10 maiores populadas cidades e países não desenvolvidos são Kinshasa, na República Democrática do Congo, Dhaka, em Bangladesh, Lagos, na Nigéria, Karachi, no Paquistão, Delhi, na Índia, Manila, nas Filipinas, São Paulo, no Brasil, Mumbai, na Índia, cidades do México, no México e Cairo, no Egito. Não foi uniforme o processo de urbanização dos países não desenvolvidos e emergentes. Só veio depois da Segunda Guerra Mundial. Uns países foram industrializados, outros continuam agrários, com a população rural expressiva. Com isso, encontramos nos países não desenvolvidos outras taxas de população urbana e altas taxas de população rural, mas também crescimento de população urbana. Mesmo com o aumento da população rural, a urbana vem crescendo. Até na China, país mais populoso, em 2011 a população urbana ultrapassou a rural. Problemas urbanos. Nas cidades, independente de serem países desenvolvidos ou não desenvolvidos, têm problemas causados pelo crescimento acelerado da população urbana. E esses problemas exigem soluções urgentes. Trânsito complicado, poluição visual, auditiva, poluição da água, do solo e do ar, violência e vida mais cara e mais difícil. Incomoda os habitantes das grandes cidades. Nos países desenvolvidos, o crescimento das atividades industriais exige a criação de atividades de apoio aos setores secundário e terciário, tendo desenvolvimento do setor terciário, como bancos, comércio e serviços sofisticados para a geração de empregos. Nesse país, as cidades cresceram com um planejamento mais adequado, condições que seus habitantes conseguiram por lutas e reivindicações feitas ao longo de anos. Nos últimos anos, vem crescido a pobreza com moradores de ruas e trabalhadores informais, causadas pelas crises econômicas, provocando desemprego e migração em massa. Nos países pobres, nos setores secundários e terciários não conseguem oferecer emprego a todo, mesmo oferecendo oportunidade. O sonho de uma vida melhor na cidade é ilusão. O aumento de atividades informais, subemprego, vendedores ambulantes, vendedores de carro, guardadores de carro e outros, só vem aumentando. As administrações urbanas lutam contra a formação de recursos para melhoramento das cidades crescerem sem infraestrutura, surgindo loteamentos clandestinos em áreas de risco. A favelização marcam essas cidades, independente do nome de habitação, com condições precárias, falta de moradia, surgem com comunidades
cortiços e moradores de rua, mais adequado, condições que seus habitantes conseguiram por lutas e reivindicações feitas ao longo de anos. Nos últimos anos vem crescido a pobreza com moradores de ruas e trabalhadores informais. A ONU diz que a população nas comunidades vem diminuindo razoavelmente nas últimas décadas, porém ainda é grande o número desses moradores. Bom, eu vou falar sobre o capítulo 16, da página 210 e 211. A 210 fala sobre a migração estrangeira nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi um país de migração, tendo recebido cerca de 20% de imigrantes do mundo, que representa cerca de 43 bilhões de pessoas. E no século XIX, os imigrantes teve um papel fundamental na chamada Marcha para o Oeste, responsável pelo povoamento de grande parte do território, e também elaborou para o crescimento econômico do país. Na primeira década do século XXI, as taxas de crescimento dos hispânicos no país foram muito maiores do que a taxa de crescimento da população total. Mais da metade do crescimento da população dos Estados Unidos entre 2000 e 2010, deveu um aumento da população hispânica. Até os dias atuais, os descendentes de irlandeses, italianos, chineses e outras nacionalidades formam o mosaico étnico da população estadunidense. Porém, nas últimas décadas, em um grupo destacado dos movimentos migratórios, são os hispânicos, vindo principalmente de vários países da América Latina. Segundo o Census Bureau, órgão que realiza o censo demográfico no país, hispânico ou latino se refere às pessoas cubanas, mexicanas, porto-riquinhas, o centro ou sul-americanas, bem como qualquer outra pessoa de origem espanhola descendentes da cor, conforme dados em censo demográfico do US Census Bureau. Em 1990, os Estados Unidos tinham 253,9 milhões de habitantes, sendo 9,3% hispânicos. Em 2013, dos 316,1 milhões de habitantes do país, os 31,7 milhões hispânicos, representados em cerca de 17% da população. Essa etnia já ultrapassa numericamente a população afrodescendentes do país.